Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amados, meus queridos irmãos de todo o Brasil. Também alguns irmãos que já têm feito alguns comentários no meu canal. Eu fico muito feliz com isso. Agradeço a vocês por vocês estarem me dando esse apoio, né? Peço a Deus que ilumine vocês a cada dia. E peço a Deus que ilumine vocês, que dê a vocês saúde, paz, alegria, que dê a vocês vida longa, né? Que é o que eu desejo para vocês. Meus irmãos, gostaria de pedir a você que gosta do meu trabalho, dá um joinha para mim, para me ajudar, né? Porque as testemunhas de Jeová dão muito dislikes. Eles não gostam do meu trabalho, então eles assistem e dão muito dislikes. Então vocês que gostam do meu trabalho, vão me ajudar aí, vão me dar bastante likes aí para me ajudar. E você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva para mim aí, tá? Faça isso. Eu estou na luta aí para completar 1000 inscritos e ainda está faltando bastante ainda. Me ajuda aí, tá? E você, meu irmão testemunha de Jeová, que está isolado lá na torre, que não está concordando muito com aquelas lorota deles, você que saiu e está precisando de um amigo para conversar um pouquinho, dá uma ligadinha para mim aqui para a gente conversar. Eu sou mineiro, mineiro gosta muito de conversar. Eu tenho tempo para conversar com vocês, pode me ligar à vontade. Meu telefone é 991515617. O DDD aqui da minha região é o 037, aqui das Minas Gerais, uai. Meus irmãos, a organização das Testemunhas de Jeová, eles usam o capítulo 5 de 1 aos Coríntios como base para desassociar e ostracizar as pessoas. Com base no capítulo 5 de 1 aos Coríntios, eles desassociam as pessoas e proíbem seus adeptos de falar até mesmo um simples oi com aquela pessoa. Não é assim que acontece? Mas eu vou mostrar para vocês que há um grande equívoco nisso aí. O apóstolo Paulo não mandou os coríntios ostracizar ninguém. Ele estava, o apóstolo Paulo, veja, ali naquele capítulo de 1 aos Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo estava cobrando atitudes daquelas pessoas que eram mais... aquelas pessoas que tinham mais trabalho na igreja ali. O apóstolo Paulo estava cobrando deles alguma atitude contra alguém, algumas pessoas que estavam tendo atitudes inconvenientes ali, né? E eles não estavam fazendo nada, estavam sendo conivente com aquela situação. Por exemplo, havia tanta imoralidade naquela igreja que tinha um cidadão ali que estava tendo um caso amoroso com a própria madrasta. E os dirigentes ali, ou seja, as pessoas que eram da dianteira da igreja ali, estavam fazendo vista grossas para aquilo. Estavam ali fazendo vistas grossas. Não estava se importando, né? Então o apóstolo Paulo estava dizendo a esses dirigentes para eles excluir essas pessoas que estavam ali numa atitude inconveniente, ali manchando o nome de Cristo, né? Sujando a igreja ali, manchando o nome de Cristo. E que não associasse com eles. O apóstolo Paulo diz para excluir eles, mandar eles embora de lá, né? E não associar com eles. Mas, agora eu pergunto, as testemunhas de Jeová usam esse capítulo para desassociar e ostracizar. Excluir, ou seja, não associar, ali o apóstolo Paulo disse para não associar com eles. Não associar é o mesmo que ostracizar, né? É evidente que não. É evidente que desassociar não é o mesmo que ostracizar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou explicar para vocês por quê que não tem nada a ver. Aqui nós vamos consultar o dicionário para ver o que é associar e o que é ostracizar.
Segundo o dicionário Aurélio, associar quer dizer, significa agregar, ajuntar, unir em sociedade, tomar como sócio. Isso aí quer dizer associar. E ostracizar. Ostracismo quer dizer banimento, afastamento das funções políticas, repulsão, expulsão, exclusão imposta a alguém. Então, o ostracismo não quer dizer banir uma pessoa. Não foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Por que eu posso dizer que o apóstolo Paulo não quis dizer para eles banir aquelas pessoas, ostracizar aquelas pessoas, nem cumprimentar aquelas pessoas? Eu vou mostrar por que o apóstolo Paulo não quis dizer isso. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo já deu outras recomendações a respeito dessas pessoas. Paulo disse aos Coríntios que não fosse demasiadamente áspero com aqueles que foram excluídos, né? E Paulo disse que essa recomendação seria para todos. Agora veja, em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5, Paulo disse que não fosse demasiadamente áspero com esses irmãos que foram excluídos. E ele disse que essa recomendação seria para todos. Isso aí joga por terra aquela história das testemunhas de Jeová, que dizem que a pessoa, quando ele é desassociado, somente os anciãos que podem conversar com ele em casos extremos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que não. Olha aqui. Aqueles que foram excluídos, os irmãos não deveriam ser excessivamente ásperos com eles. E o apóstolo Paulo está dizendo que essa recomendação se aplica a todos. Tá vendo, testemunho de Jeová? Não é só anciãos que podem conversar com um excluído, não. A todos. Agora, já em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Paulo disse aos Coríntios para confirmar o vosso amor com aquela pessoa que foi excluída. Confirmar o amor para com aqueles irmãos. Agora veja, meus irmãos, o corpo governante, como sempre, né, ele faz tudo segundo a sua conveniência. O corpo governante, eles faz tudo a seu bel prazer, né? Veja que eles ajuntaram com 2 aos Coríntios para dizer que as pessoas não devem cumprimentar, que os cristãos não devem cumprimentar uma pessoa que foi excluída. Eles ajuntaram a 1 aos Coríntios capítulo 5, uma passagem bíblica que não tem nada a ver uma coisa com a outra, para justificar esse fato de proibir as testemunhas de Jeová de conversar com um excluído, ou seja, com um afastado. Eles ajuntaram a 1 aos Coríntios, capítulo 5, uma passagem bíblica de 2 João 7, versículos 7 a 8, porque 2 João tem só um capítulo, então 2 João, capítulo 7 a 8. Eles ajuntaram a 1 aos Coríntios, capítulo 5, essa passagem de 2 João, que são dois contextos totalmente diferentes um do outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali em 2 João, versículo 7 a 10, o apóstolo João está recomendando aos cristãos a não receberem em seus lares e nem cumprimentar certos homens que apostataram da fé cristã e andavam de casa em casa tentando convencer os cristãos que Cristo não havia vindo na carne. Era isso que o apóstolo João estava dizendo. Olha, essas pessoas que vêm nas portas de vocês
dizendo que Cristo não veio na carne, vocês não recebam nos vossos lares e nem cumprimente. Era isso que o apóstolo João estava dizendo. Ele estava tentando prevenir, esses homens estavam tentando perverter a fé dos cristãos. Por isso que o apóstolo João fez aquelas recomendações, né? Por isso que o apóstolo João fez aquelas... Agora, quanto a cumprimentar, meus irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção numa coisa aqui. Quanto a cumprimentar. O apóstolo João não estava dizendo para os cristãos daquela época que eles não poderiam falar um oi ou um bom dia com aquelas pessoas. Nada disso. Cumprimento naquela época não era um simples oi ou um bom dia, né? O cumprimento era um pouco mais ritualístico. Incluía beijo no rosto, né? O chamado ósculo santo, né? E era essa proximidade que o apóstolo João estava prevenindo, né? Era isso que o apóstolo João estava querendo prevenir. Olha, quando essas pessoas vier, não receba nos vossos lares, não cumprimente esse beijinho no rosto de um lado do outro, chamado ósculo santo, que isso aí traz proximidades. Então era isso aí que o apóstolo João estava prevenindo. Não era um simples oi ou um bom dia. Há um equívoco muito grande nessa doutrina das testemunhas de Jeová. Então veja, o corpo governante, ele legisla em causa própria. Então isso aí não é porque não é que está na Bíblia. Não está na Bíblia esse negócio de não cumprimentar nos moldes que o corpo governante diz. Eles inventaram isso para proteger a doutrina deles. É para evitar que a pessoa que saiu e que descobriu as mentiras deles conte para os outros que ficaram lá dentro. Então, para isso, o que acontece? Eles cortam a convivência deles para proteger a sua doutrina. Então é isso aí. O corpo governante legisla em causa própria. Foi isso que eles fizeram.